Olá, sejam bem-vindos à nossa live do meio, última dessa temporada. Sejam bem-vindos. Quem nos acompanha no gravado já deve ter visto que está com todas aqui, né? Uma série de confrades Business Club que são empreendedoras, destaques nos seus negócios, nos seus segmentos e com histórias inspiradoras, né? Com uma trajetória que a gente tem muito que aprender, que a gente tem muito que se inspirar, saber que a vida é construída, né, de etapas, de decisões, de desafios e que a vida da empreendedora não é só glamour. Então são mulheres reais que têm muito bons resultados nas suas áreas e a gente convida aqui e trabalhamos aqui, né, esse conhecer um pouco mais da história de cada uma. Sejam muito bem-vindas, Ana Júlia, Ana Monteiro, a minha convidada Yara já está aqui também. Sejam bem-vindas, quem nos assiste no ao vivo. Fico muito feliz em ter vocês por aqui. Hoje é a última dessa temporada, mas em breve viemos novamente. Mas tem muito conteúdo legal aqui para que vocês possam acessar com a gente. Deixa eu trazer a Yara, que já tá aqui. Yara, te mandei um convite, meu amor. Só que ele tá aparecendo uma corzinha diferente aqui pra mim. Ó, Andressa, já ansiosa pela... A Andressa eu sei que viu todas, né? Oi, Kátia, Graça, sejam bem-vindas, gurias. Deixa eu tentar aqui. Yara, não, tu não tá aparecendo como disponível para eu convidar. Me chama tu, por favor. Coloca a mãozinha pra que eu possa te chamar. Ana, curiosa estou eu para saber como é que foi a viagem de vocês para Lençóis Maranhenses, né? Com uma galera de mulheres maduras, com a Silvana Goulart, que também é nossa Business Club. Eu imagino que tenha ficado uma viagem inesquecível, né? Yara. Não aparece aqui como disponível para eu te convidar, meu amor. O que será que aconteceu? Tenta tu, por favor, me chamar. Marcinha, Saliba, seja bem-vinda. Kátia, Grace, sejam muito bem-vindas. Vânia, que bom estar com vocês por aqui. A Ana colocando, né? Um destino fantástico. Eu imagino. Eu imagino que deve ter sido lindo. Acompanhei pelas fotos, né, de vocês. Deixa eu ver. Gurias, eu acho que a gente vai sair e entrar novamente, porque eu não consigo chamar a Yara. A gente vai sair um minutinho e já volta pra que eu possa chamar a Yara. Porque ela não tá aparecendo como. Ela tá aqui com a gente, mas ela não aparece como disponível para que eu possa convidá-la. Então, uns minutinhos a gente já volta, tá? Volta aqui com a gente. Peraí, que acho que agora vai dar. Ah, agora deu. Meu amor. Agora acho que sim, né? Oi, Cris, o Cris Mendes, que bom te ter por aqui. A Janaína Palma, que ontem estava de live também. Yara, deu certo? Te aceitei aqui mais de uma vez. O que será que aconteceu? Uhum. Acho que agora deu, será?
Oi, Cris Português, que vai estar presencialmente com a gente agora em agosto. A Jana vai estar com a gente de papo firme a semana que vem. Já faça um save the date, dia 28. A gente está só batendo martelo no tema, porque são muitos, né, com a Rota Empreendedora. Yara, não deu certo ainda, meu amor. Vou te convidar novamente aqui. Vamos ver se agora vai. Ver se recebeste aí o convite. Ah, agora deu, Ó, agora deu. agora eu, Aí! eu Tu tá tive de que vermelho tentar. também? Claro, Ah, claro. a Yara, eu botei ele para vocês terem uma potência, né? E ela tá sempre com batom vermelho, de vermelho. Isso até antes dela se conectar com a gente na confraria, ela já tinha essa energia, inclusive, né, manifestada nas cores e no batom. Seja muito bem-vinda, meu amor. Que bom que deu certo, Vocês então, estão agora que a gente teve. conseguindo me ver. Eu estou aqui no celular, porque a tecnologia facilita. Não vai para um canal, a gente tenta o outro. Mas eu te vejo bem, Me vê bem. planta fixa. Eu só preciso. Não, eu só preciso achar um lugar. Ai, olha, tá conseguindo ver? Aham, tô inclusive vendo ali, ó, os quadrinhos Exato. Para quem não conhece a Yara, gurias, a Yara é a nossa primeira, né, franqueada da confraria na Europa, né? Ela está na Alemanha, ela é brasileira, mas mora na Alemanha já há muitos anos, né? Tem filhas que nasceram aí, duas filhas maravilhosas, e é com muito orgulho, né? E foi graças a conexões, que a Yara não nos conhecia, a gente fez uma conexão via Letícia Hope, que a gente agradece muito, que é uma maravilhosa que também faz parte do livro lá Corajosas, junto com a Yara e com outras participantes da franquia, né, da confraria na Alemanha. E foi uma conexão muito especial, do primeiro dia, né, a gente sentiu energia e ela se conectou com a gente. E a Yara é uma mulher muito especial, além de forte, vibrante, como eu já comentei com vocês. Ela é conhecida aí na Europa, né, como Águia Magnética Brasileira, né? Eu adoro esse nome. A Yara vem de uma formação com psicóloga, né? Trabalhou em empresas multinacionais como L'Oréal, como a Souza Cruz, teve uma carreira executiva bastante forte, e ampla aqui, no Brasil e foi para a Europa. Mas é para falar um pouco mais dessa trajetória, de como foi a sua origem, como foi como que ela conheceu o marido, como que foi parar na Europa, enfim, porque essas nossas lives do meio, elas servem, né, tem como intuito principal a gente conhecer um pouco mais das nossas empreendedoras Business Club a partir da sua origem, o que as trouxe, né, até aqui. Então, e a gente acredita que sempre está no meio, né, de uma caminhada, de uma jornada, de um projeto. Então, o que trouxe a Yara até aqui, depois a gente chega no tema, né, que é do nosso conteúdo de hoje, que é justamente a questão de ciclos, mudanças, né, e como a gente se posicionar frente a esses desafios que nos fazem mudar, né, que nos fazem ser águias, né, como a Yara, e depois a gente dá uma pincelada, uma visão de futuro. Yara, então te apresenta para as meninas que nos escutam aqui, né, traz um pouquinho de quem é a Yara, de onde importante para ti, eu sempre gosto de deixar livre, tem gente que começa lá na infância, tem gente que já traz um pouco mais recente, mas quem é a Yara que veio se formando e te trouxe como Yara Brandes hoje? Então conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, por favor. Bom, você fez uma apresentação fantástica, ou seja, as principais informações Uhum. estão. Não tem como eu não falar, não falar de mim e não estar automaticamente linkado com o tema. O tema é exatamente o que eu estou vivendo, o que eu vivo. Então, eu vou começar da parte onde começou a primeira grande mudança. A primeira grande mudança foi quando eu trabalhava na Telecom Italia Mobile como analista de recursos humanos em pleno Startup Brasil, e eu estava muito bem. Assim, eu tinha projetos importantes, estava com a minha carreira definida, estava assim, tudo caminhando. Eu ia para a área de planejamento de recursos humanos, tudo ótimo. Só que chegou ali num ponto em que o próprio recursos humanos ele se tornou assim um pouco mais
tradicional, ele não tinha o startup, ele não tinha um planejamento de futuro, ele já não tinha mais tanta análise do que a gente queria construir a empresa, porque a empresa já estava construída. Então, as regras, aquela contribuição toda já tinha passado e em algum momento eu queria novos desafios. Dentro desses novos desafios me aparece a Souza Cruz, com uma área de desenvolvimento de produtos, uma área Cidade que sensorial tinha e aonde tu morava nessa época, Yara? no Rio de Janeiro. E Uhum. aí, a possibilidade de ir para Souza Cruz. Eles procuravam uma psicóloga para trabalhar nessa área, onde a gente analisa os atributos como se fossem atributos de vinho, só que do cigarro. Só que não é diretamente com o consumidor. Isso era o Centro de Pesquisas e de Produto, de Desenvolvimento de Produto América Latina. Então, era um trabalho completamente novo. E por que uma psicóloga de recursos humanos? Porque quando você analisa, você não é uma máquina, você é um ser humano. E alguns aspectos a gente conseguia avaliar se a pessoa tinha condições de avaliar e o porquê estava avaliando. Nesse aspecto são várias experiências, né? E o importante foi, né? Falando de mudanças, de novos ciclos, a minha entrevista já foi completamente fora da curva. Foi uma entrevista de 2 horas, aonde nessa entrevista eu conheci os laboratórios. Eu tinha uma área grande com 5 salas, cada sala com um tipo de estrutura para avaliações diferentes. E eu ia ficar responsável por toda essa área, como eu fiquei. E depois das 2 horas, claro, eu ia ter que aprender tudo muito novo, porque a formação sensorial de cigarro não existe. As pessoas saem da área de alimentos e aí vão se especializar dentro da indústria. E neste caso, ainda mais específico, porque era psicologia, indo para a área de desenvolvimento, uma área completamente diferente. Depois de 2 horas de entrevista, eu estava apaixonada. Falei, era isso que eu queria, algo completamente diferente. E aí eu falei para o meu gerente na época da área, tá, e aí? A vaga é minha? Porque assim, surgiu aquela energia como foi com vocês, no primeiro Brilhou, momento. brilhou o olho. Brilhou o olho. Aí a resposta dele foi, eu não vou te responder isso hoje. Eu quero que você pense se você quer. Você vai para casa, você vai dormir. Eu acabei de te abrir um mundo novo, ele falou. Eu quero que você pense em tudo que eu te mostrei, em tudo que você viu, se é isso que você quer. E amanhã você me liga. Aí eu falei para O ele. botão feio, vai pensar. Aí eu falei para ele, eu tenho certeza que é o que eu quero, mas eu vou para casa e amanhã eu ligo. Aí eu liguei no dia seguinte, né, e falei, olha, pensei e é realmente o que eu quero. Ele falou, a vaga é sua. Ai, que amor. Sim, e aí ele ainda falou para mim, eu estava indo para uma licença maternidade. Ele falou, olha, tem uma chance de você ficar. Tem pessoas que, depois que têm filhos, não querem voltar. Aquilo ali para mim foi suficiente, ou seja, eu estava saindo de uma vaga efetiva na Telecom Itália Mobile, tá? Com carreira, para ir para uma vaga de 3 meses para Souza Cruz. Na época eu ainda morava com os meus pais. A minha mãe ficou louca. Minha mãe falou: por que que você vai fazer isso? O seu futuro. E a questão de salário, não. Eu estava indo para lá ganhando mais, mas a questão de futuro, porque eram só 3 meses. Mas aquela frase, né? Existe 1% para você ficar, mas existe uma. Não, ele não falou 1%, ele falou: existe uma possibilidade de você ficar. Aquilo para mim foi tudo, porque eu Foi um realmente gostei. desafio. Sim, aquilo foi tudo. Ali eu senti realmente que se eu correspondesse, se a gente tivesse. Enfim, se fosse para ser, que teria essa possibilidade. Realmente tinha por E o outros mudar motivos. de cidade, como que foi para ti essa perspectiva, Yara? Bom, e aí o que que acontece? Eu estando lá, eu conheci o meu cunhado. Bom, aí primeiro, antes, nessa decisão dessa mudança, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: se eu não arriscar agora, com 25 anos na época, sem estar casada, sem estar com filho, quando é que eu vou ter coragem de fazer isso?
E aí eu realmente joguei tudo com risco de ficar só 3 meses, mas ainda assim seriam 3 meses numa Souza Cruz, dentro de um projeto completamente especial. Eu sabia, era um risco calculado, porque eu sabia que eu voltaria rapidamente para a área de recursos humanos Caso pela se carreira precisar, se você quisesse. que eu já tinha feito naquele momento, principalmente por causa do startup. Então, eu fui. E aí eu fiquei. E aí, por ter tido coragem de ter ido para Souza Cruz, foi aonde eu conheci o meu cunhado. Ou seja, a minha vinda para cá, ela é completamente associada à minha coragem de ter mudado o meu trabalho. E aí eles E me de falaram, mudanças que depois foram bem expressivas, né, para tua vida como um todo, né? Porque a partir de conhecer o teu cunhado, conhecer o teu marido, e aí as coisas também, muitas outras coisas grandes e diferentes aconteceram na tua vida, né? Então, aqui vem uma reflexão, né? E até eu estava falando sobre isso antes de entrar nessa live, que às vezes a gente tem que fazer essas mudanças, né? Daí quando a gente sente que é o momento, sente um chamado, brilha o olho, a gente estava falando de manhã, é o campo, né? Muitas vezes te dizendo que, tipo, vem que pode ser bom, né? Vem para fazer uma coisa diferente que pode ser interessante. Então, tu abraçou com coragem, e até a Yara é uma das nossas, não por acaso, né? É uma das nossas autoras participantes do livro La Corajosa, tanto do volume 1 quanto do volume 2 com cartas, né? Maravilhosa, eu vi só do 1, ainda não recebemos a do 2, mas que é uma pessoa mas que tem esse ímpeto, né, de coragem, e até por isso da escolha do tema dela para hoje, né, de ciclos, de mudanças, e a gente precisa ter coragem, que é o dar o passo sem saber o que vai vir pela frente, né, tendo ali mínimos indícios, muitas vezes, né, do que nos espera, sabendo que o risco é inerente, mas abraçar com tudo, né? Com brilho no olho, o passo que vem pela frente, né? E eu aí estava. tu veio para Santa Cruz, conheceu o teu cunhado e como foi? E aí é que tá. Eu conheci o meu cunhado, ele veio trabalhar na minha área, ele também trabalhava com desenvolvimento de produto, é responsável pelo blend e a compra do tabaco aqui na Europa, e a gente trabalhou juntos, porque era da mesma equipe. E no que eu conheci ele, ele me conheceu com menos de um mês, ele falou: meu irmão vem para cá, meu irmão é solteiro, eu quero te apresentar, meu irmão. Que amor. Fiquei 6 meses esperando, porque ele já tinha férias, quase 6 meses até ele chegar. Bom, e nesse tempo a gente foi se correspondendo, e claro, assim, o amor surgiu, a identificação, a forma, enfim. E eu ainda fiquei 2 anos no Brasil, porque eu estava fazendo meu MBA no IBMEC, até eu terminar. Do tempo que a gente se conheceu até a gente casar, foram 2 anos, ou seja, teve uma mudança? Teve uma coragem? Teve. Eu tive muita gente que disse, na minha dúvida se eu vinha ou não vinha, ai que dúvida, ir para a Europa. A questão não era vir para a Europa, era realmente porque eu estava muito satisfeita no Brasil, estava satisfeita com a minha vida, estava satisfeita com o meu trabalho, estava satisfeita com tudo, né? E a segunda coisa, depois que eu decidi, eu ouvi, nossa, mas você é muito corajosa, trocar isso tudo aqui para casar. Só que na hora que eu decidi, eu disse assim, não, eu teria que ter muita coragem, era para ficar, porque o meu coração não está Uhum. mais aqui, não era Uhum. para ir, né? Então, para mim, a decisão não foi fácil até tomar a decisão. Foi um período. Eu vim para a Alemanha, eu conheci a família, já tinha um contato com o meu cunhado, com a minha cunhada, com as minhas sobrinhas. Então, assim, também foi um risco também calculado, também planejado. O meu próprio diretor da Souza Cruz, ele falou assim para mim, Yara, casamento pode não dar certo, tá? E se não der, você volta que eu arrumo outro lugar Ai, para que você. amor, que amor. É bom, né, ter esse respaldo. Mas tu comentaste, isso agora, né, especificamente a questão da coragem, até de assumir, de ir para um novo país, com um casamento, enfim. Mas também é algo que a gente acaba escutando muito. Eu me lembro da Fernanda Pandolfi, numa entrevista que a gente fez com ela, dela comentar que quando ela saiu da RBS, que aqui, né, um veículo grande para nós, o que ela mais escutava era, nossa, como tu é corajosa, né? Então, quando a gente vai empreender, ou quando vai dar um passo, assim, até às vezes no casamento, né? Muito que a gente escuta nossa, como tu é corajosa, né? E às vezes é isso mesmo que tu comentaste, às vezes ter os riscos calculados
é uma coragem, né, que é necessária para a gente dar o passo, mas também o ficar, né, numa questão que já não está mais te trazendo felicidade, já não está mais sendo o teu lugar, é tão ruim, né? Então, vamos colocar isso em jogo também, né? De dar os passos que a gente precisa, seja empreendendo, seja entrando num novo relacionamento, num novo projeto, com essa coragem que, por novo, né? Ela teve assim um momento que para mim foi muito claro, porque eu fui pensando qual é o meu medo de ir, o que que eu tenho medo, o que que me prende aqui. Isso tudo eu escrevi, tudo isso eu fui analisando, até que chegou um ponto que todos os aspectos, tudo que eu tinha pensado, já estava tudo respondido. E o último momento, a última gotinha foi eu vim para cá, e aí tava muito frio e tudo, né? E teve um dia que eu realmente estava bem desgastada, assim, dava menos 20 graus e tudo. E o Stefan falou para mim assim, tá? É, meu amor, se você não gostar daqui, a gente tenta a Espanha. Se você não gostar da Espanha, a gente muda para Portugal. E se você não se adaptar em Portugal, eu vou para o Brasil. Ai, que amor. Ele pensava em tudo. Ou seja, para ele era qualquer possibilidade, mas não a possibilidade de não estar comigo. Aí pronto, aí foi a última coisa que eu Ah, precisei. amor é lindo, né? Que bonitinho. Teve assim, ele falar, você que vem para cá e eu não vou para aí, entendeu? Se eu tivesse falado, não, não vou, eu não quero, ele teria ido. Então, assim, em todos os aspectos, mas não tinham só esses. Tinham medo profissionais, tinham várias coisas, né? E as outras coisas foram, ao longo do tempo, se esclarecendo para mim até a gota final. Aí eu falei, não, é isso, então eu quero, eu quero viver Aqui isso. também entra uma questão importante, né, Yara, que talvez a tua história tenha similaridade com outras, né, que nos escutam aqui no ao vivo, depois no gravado, que é a questão do cônjuge, né, ser de um outro lugar e haver a necessidade dessa mudança, né. Vejo por mim também, né, do meu primeiro marido, do Martim, que é argentino, e que a ideia inicial era ficar na Argentina, e aí depois ele se deu conta, não, para que a gente possa dar certo, eu acho melhor eu realmente vir para cá, a gente aumenta as chances do nosso casamento dar certo. Então, quando a gente tem um companheiro ou companheira, enfim, que tem que prioriza, né, ou que sabe observar aonde a gente pode estar mais adequado, né, e ter mais possibilidades desse relacionamento dar certo, é algo também muito importante, né? Deixar de lado o egoísmo, saber que numa relação conjugal precisa haver flexibilidade, precisa ser respeitadas as características, né, de cada um, os gostos, os desafios, né, profissionais ou não de cada um, e a gente ter companheiros que também levem isso em consideração, para que a gente possa estar confortável, né? Para que a gente possa, não só eles, mas não só nós, mas eles também, de que lugar do mundo, né? Pode ser melhor, com mais chances do projeto casamento dar certo. Que bom que o Stefan também tinha essa abertura, que isso dá um conforto, né? De saber que a pessoa tem flexibilidade, que está prestando atenção no que a gente sente e que no que pode ser melhor para o casal, né? Isso é uma coisa bem interessante, bem. E aí vocês foram para a Alemanha, que é o país natal do Stefan, e ficaram aí. E aí tu foi fazer a tua vida na Alemanha. E sim, aí a minha decisão foi vir para cá. Por quê? Porque eu sabia o seguinte: se eu viesse para cá e não desse certo, eu voltaria para o Brasil com uma experiência internacional que no Brasil é muito valorizada. Não que aqui não seja. Mas eu que trabalhei em recursos humanos, eu sabia que se ele fosse sem uma indicação de uma empresa específica, bater literalmente de porta em porta, mostrar o trabalho dele, a reação é completamente diferente. A gente recebe muito bem no estrangeiro quando ele vem transferido, como foi no caso Sim. do meu cunhado. Mas a empresa dele não tinha no Brasil, ou seja, ele teria que estar procurando alguma coisa para ir para o Brasil, ele teria que estar também aprendendo a língua. E assim, entre nós dois, pela flexibilidade, eu achei que seria melhor que eu fizesse isso, porque se caso não certo, eu ainda assim via muitas vantagens. Eu via que eu tinha mais vantagens do que se ele Ir para a viesse. Alemanha. Além do que eu pensava, se ele vier para cá, e aí também é uma questão
cultural mesmo, né? Econômica cultural. No Brasil, a gente tem escola particular, a gente já tinha o objetivo de ter filhos, então, assim, era todo um custo e toda uma estabilidade para a família, de uma forma geral. Aqui eu sabia que a escola é pública, sabia da questão da segurança, sabia da questão também da saúde, né? E aí eu falei, não, numa questão geral para a família. E eu gostei da família. Ou seja, primeira vez que a minha sogra me viu, a gente abriu a porta da casa dela, ela veio e me abraçou. E eu pensei, me disseram que alemão era frio, mas cadê? Só tá Achei uma amor. sogra calorosa. Isso é bom. Então, assim, não, e eles sempre me chamaram de filha, assim, período realmente, eu tive muita sorte nesse aspecto. E aí, até a questão da estrutura da família vai mudando, mas assim, tem os seus momentos, né? Esse primeiro momento foi realmente um momento fantástico, em vários aspectos. A minha prima, que é tipo minha irmã, ela veio exatamente 6 meses antes morar na Inglaterra. Ou seja, a pessoa mais precisava, vamos dizer, precisava não, nem imaginava, a gente descobriu no mesmo dia, né? Então eu fiz uma festa em casa para me despedir da família, e aí ela veio, ela falou, tem uma novidade, aí eu também, fala você, cena de novela. Aí eu falei, fala você, ela falou, tô indo para a Inglaterra fazer o meu doutorado. Aí eu falei, eu estou indo para a Alemanha para casar. Para casar? Ah, não, quem botou essa ideia na sua cabeça? Você não precisa casar. Esse foi o comentário dela. Depois ela casou, passou 2 anos no Japão atrás do marido. Já Olha só. mas olha como as mudanças, como as pessoas mudam, a experiência e o momento. Mas o negócio é o seguinte: existe o desejo da mudança, tá? Ou a gente às vezes nem sabe, alguma coisa incomoda, e aí essa mudança vem no caminho, e aí esse desejo é despertado. Aí existe os medos e os aspectos que são relevantes e que a pessoa vai colocando, né? Vai analisando ao longo do processo até tomar a decisão. Tomou a decisão, tem assim, tipo uma catarse, a felicidade com medo do novo, mas o fato é, toda mudança, ela traz depois realmente uma adaptação. Então, por mais que eu diga que a família é maravilhosa, que na questão do amor também estava super bem, a gente se entendia, aquela coisa toda, o fato é que ainda assim, mudar de país não é fácil. Quais foram os principais desafios, Yara, que tu enfrentou nessa mudança que tu aceitou com coragem fazer? Porque tiveram a questão de tu estar convivendo, né, com a pessoa nova, o marido que não tinha tido essa convivência por morar em países diferentes, a cultura, questões, né, profissionais, tanto tuas quanto dele. O que foram os principais desafios nos teus primeiros tempos aí na Alemanha? Eu considero que, apesar de eu ter vindo muito bem preparada, e muito bem pelo seguinte, a Souza Cruz estava com um programa de ir para o Sul. E eu ia para o Sul. Eu fui a primeira a ser chamada. Eu fiz o vídeo constitucional da Souza Cruz. Eles falaram, Yara, a gente quer você porque a gente quer alguém que a gente tenha certeza que vai para o Sul com a gente. Eu vim para a Alemanha. E quando eu fui fazer esse programa, que aí você tinha toda uma assessoria, existia assessoria de uma psicóloga, que o marido era, inclusive, alemão, e que ela tem um livro que fala exatamente de mudanças, né? Então, o tema da mudança já estava trabalhado. Eu estudei sociologia, antropologia. A questão cultural, para mim, era uma questão, como é que eu falo? Flexível. Ou seja, eu gosto de conhecer outras culturas. Mesmo assim, mesmo tendo vindo, mesmo ele tendo ido, e mesmo com tudo, tem desafios que às vezes você não sabe. Hoje em dia eu não consigo me lembrar exatamente todos. Eu sei que você leva 2 anos até você se sentir um pouco melhor. E aí depende nesse pouco melhor. Eu acredito que quem vem trabalhando e tem outros vínculos também vai ter uma outra facilidade. Mas aí também falta parte da família. Então eu tive a família e faltou a parte do trabalho, mas todos eles vão, em primeiro lugar, enfrentar a questão da língua. Você consegue conviver bem aqui na Alemanha com inglês, você consegue fazer tudo que você precisa, ou seja, tirar a carteira de motorista, rever seus documentos, você vai conseguir fazer tudo com inglês aqui. Mesmo assim, vai chegar no momento em que você vai estar numa situação que você está ali com uma placa, você não está entendendo o que está acontecendo, ou você vai sair, vai estar no restaurante, e aí na hora de relaxar não vai ser o tempo inteiro que as pessoas vão falar inglês, e quando
você cria o seu mundo e não está completamente não tá interagindo completamente com o que está acontecendo ao seu redor, você cria uma bolha. E aí você também não sabe nem o que está acontecendo na rua. Eu lembro que eu cheguei, era futebol em Munique, e nós estávamos lá. E os italianos estavam. E o Stefano falou assim para mim: eles estão nos provocando. Aí eu falei: você sabe italiano? Porque eu falei: e você sabe italiano? Não, mas eu sei que eles estão me provocando. Um achismo, que provavelmente era Uhum. verdade, mas sim, porque eles ganharam o jogo. Mas você fica num outro país, às vezes imaginando, e a adaptação vai ficando mais difícil. Agora, uma coisa que no momento me vem são coisas, às vezes, que você não está nem preparado. Eu vim para cá, eu tinha feito o meu MBA, mas eu não tinha feito o meu trabalho final. E esse trabalho final, então, eu já tinha trabalhado o tema, já tinha feito assim um alinhamento com os meus professores no Brasil e já tinha colocado que eu ia mandar pela internet e Depois. depois eu peguei o diploma e tal quando eu voltasse no Brasil, né? E eu não estava conseguindo. Eu cheguei aqui em dezembro e eu não estava conseguindo. E o Stefan falava, se concentra nisso. E eu preocupada com a língua, começando a estudar alemão e ainda assim não conseguia. Até que uma amiga minha que conhece bem o Brasil, assim, mais de 10 anos que ela, nesse período, ia todo ano para o Brasil, ela falou, Yara, tá te faltando sol. E aí foi quando começou a vir o sol. Ela falou: vamos para minha casa, vamos para o jardim. Eu também tinha uma varanda. Aí eu ficava na varanda. Eu lembro que eu pegava o meu material, ia para a varanda para pegar sol. E foi assim que eu consegui. Só que na maioria das vezes, quando a gente não consegue entender esses aspectos, as pessoas se sentem incapazes, né, incompetentes. E aí você pensa, nossa, eu que tive numa Souza Cruz, tive na L'Oréal, projetos com impactos financeiros grandes. E aí não consigo escrever isso? Peraí, eu fiz o MBA fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo e as minhas notas eram altas. Como é que não está dando por uma coisa que eu conheço tanto, que não era um tema que eu peguei um tema que eu conhecia, que eu trabalhava. Então, Uhum. assim, só. E alguns E desses. são sutilezas, né? Que precisa o outro. Eu tenho uma amiga que só que ela foi para Londres e ela já tem toda uma questão do fog, né, de Londres, e que ela disse que também que em momentos em que ela pegava sol, ela se tornava mais produtiva. Então ela tinha períodos do ano em que ela disse, não tem como, não tenho, não encontro sol, então eu já sei. E até ela criou algumas questões internas dentro de casa, assim, para ter um outro tipo de luz e tal, porque ela me relatou que, tipo assim, muda a minha produtividade o fato de eu não conseguir pegar sol. E eu digo, sério? Então, quando tu falou agora, eu lembrei dela que ela fez em casa, assim, mudou as cores e tal, para sentir um calor, né? Então, sim, só que a gente E precisa aí, se dar conta dessas sutilezas, né? Porque, tipo assim, o que será que não está acontecendo? Eu não sou de procrastinar, né? Tenho tempo aqui, por que eu não estou conseguindo evoluir com um tema que eu domino? E que, então, de entender o que de repente são pequenos detalhes que poderiam te deixar de uma maneira mais confortável, mais energizada, né? agora, Literalmente. por exemplo, nós estamos no verão. Eu tenho sol até às 9 horas da manhã. Antes era a partir das 4 da manhã já com sol, sol, claro. Agora tá a partir das 5h20. A gente já começa a ver sinais, né, de que a natureza já está mudando, que a estação já está querendo começar a dar sinais que vai mudar já no final de agosto. Nada é rápido, então vem aos poucos, né? Eu já sinto falta, porque eu acordo cedo, eu gosto de ver aquele sol, mas agora ele já está um pouquinho mais tímido. Aí o que acontece? No verão, apesar da gente ter mais disposição, chega uma hora que você fica muito irritada. Irritada, você faz tudo correndo, vai ser irritada. E aí, lá no início, lá no segundo ou terceiro ano, ou seja, não foi nem no primeiro, não foi tão rápido. Eu percebi que a quantidade de luz tão ao longo do dia não deixava o corpo relaxar. Porque imagina, até às 9, 9h30, luz, assim, como se fosse 5 horas da tarde no Brasil, até escurecer, até o seu corpo relaxar, isso aí já demorava. Aí o que que acontece? Eu aqui em casa, tá tudo claro lá fora, tá tudo claro, assim, 8h30 da noite. Eu começo a descer, tá claro como agora, deve estar conseguindo ver a luz. Eu começo a baixar todas as janelas para começar a dar uma sombra na casa para o meu corpo se adaptar. Quando eu comecei a fazer isso, eu já comecei a ter um ritmo melhor.
Aí a gente pensa que acabou, não acabou. Aí vem o outono, aí vem o inverno. No outono e no inverno, a gente tem mudança de hormônios, porque é muito mais escuro. Então, você, na verdade, produz os hormônios que você tem quando você dorme. Quando chega a primavera, o sol aparece mais cedo, só que o seu corpo ainda está no ritmo de produzir hormônio para você dormir, como se fosse no inverno. Então, Uhum. ele E tudo isso interfere, né? A Raquel está colocando aqui, né, da importância de justamente a gente adequar, né, o ritmo do dia a dia com outras questões do ambiente mesmo, né? E a gente cuidar eles das nossas chamam de emoções e tal. Müdigkeit. Müdigkeit é você está cansado. Quando você está cansado. E Frühlings é a primavera. Ou seja, você tem cansaço. Gente, a gente está no inverno, tudo frio, neve. Aí vem a primavera, você fica cansada com a da primavera. No primeiro momento, eu fiz assim, ó, ha, ha, ha. Quando eu escutei isso. Não dava para acreditar. Eu falei, meu Depois corpo sentiu na pele, literalmente. é verdade. Aí você escuta mais de um médico, mais de uma pesquisadora, aí você vai ver fontes diferentes. E aí o que acontece? Acontece que você também tem que saber esperar o teu ritmo. Não E aí entra adianta. também no tema que tu colocaste, né? Dos ciclos, né? Querendo ou não, o fato da gente observar as estações do ano que são, né? Mas nada mais do que ciclos que fazem parte, né, do nosso ano e que, como a Raquel colocou, como tem colocado aqui, muda, né? Interfere na nossa vida. E as coisas vão acontecendo de maneira cíclica. A gente vê que as coisas se encerram e começam outras, são encerradas por nós ou pelo ambiente, enfim, pela conjuntura, e a gente vai mudando, né? E aí entra, Yara, numa uma outra questão que é quando tu chegou aí e viu também que havia uma possibilidade, uma valorização da culinária, né, brasileira e das questões de chamar atenção por coisas boas, positivas, né, do Brasil. Como que foi essa primeira experiência tua? A gente estava falando dos desafios, foi bom ou foi mais para a parte de desafiadora o fato de ser brasileira, estar numa pequena cidade, né, na Alemanha, e como que veio a questão da culinária, dos cursos, da brasilidade aí na tua comunidade? Bom, do período que eu cheguei até o período de eu descobrir isso, vamos colocar aí pelo menos uns 10 anos, de fato, tá? Uns 10 anos em que eu vivi vida de mãe, família, nos primeiros anos estudando, cheguei a fazer trabalhos voluntários, cheguei a fazer trabalhos aqui na Souza Cruz, né? Que aqui também fica em Bayreuth. Cheguei a trabalhar lá um pouco, mas tudo assim, em períodos curtos. Estudei, enfim. Aí a gente mudou, e aí tinha projeto de casa e projeto de filhos. A minha filha foi prematura, então foram 10 anos que numa parte eu não vi, porque uma parte eu estava vivendo o meu desejo que eu queria, era ter minha família, Ser era ter mãe. minhas, era ser mãe. Só que eu também era muito feliz no trabalho e eu gosto de ser produtiva. Então, aquilo me consumia. Chegou ao ponto de eu ficar tão depressiva quando alguém falava, ou eu tinha que explicar o que eu tinha, que eu estudei, que eu estudei de psicologia, de MBA, e eu já não gostava, que eu falava, por favor, não conte mais para ninguém. Por quê? Porque apesar de ser alemã, moramos em cidades pequenas, eu sempre digo interior do interior. Sempre perto de uma cidade grande, mas são cidades pequenas. Então, a minha formação não correspondia à formação de ninguém que estava perto da gente. Mesmo tendo pessoas financeiramente bem colocadas, bem estruturadas, a verdade é que não tinha. E aí, isso aí foi uma outra surpresa por ser alemã. Eu falava, gente, mas aqui que tem mais possibilidades, as pessoas não estudam tanto. Não, porque um curso técnico dá uma estrutura que a pessoa ganha um salário suficiente para manter uma família. E muitos com essa base também conseguem abrir empresas. Por quê? Porque o serviço aqui não é como no Brasil. Então, muita gente não chega a ter especialização, e daí porque a Alemanha também respalda a vinda de muitos profissionais. Não é que não tenha, mas em algumas áreas, de fato, não são suficientes. E aí eu não queria falar sobre isso, até que chegou um momento que os meus filhos cresceram e que eu quis
Só que aí eu tentei trabalhar na minha área e foram vários aspectos que também não cabem aqui e que também não surgiu essa possibilidade. Eu falei, bom, o negócio é seguir. E aí eu consegui, literalmente, consegui achar um curso de inglês, o que pra gente no Brasil, gente, é tão básico. Existem escolas, né, que a gente procura. Aqui também era uma outra estrutura. Eu tinha procurado, todo mundo falou que não tinha, aquela coisa toda, blá, blá, blá. Enfim, consegui. Só que aí eu fui trabalhar dentro de uma escola ligada ao governo alemão, que tem em todas as cidades, mesmo sendo pequenininhas. É uma estrutura da Alemanha inteira. E aí, quando eu fui para lá estudar, eu olhei a estrutura do curso. Eu falei, eu não sou professora de português, mas espera aí, eu tirei em primeiro lugar na faculdade de psicologia, licença. Ah, Não, vamos falar, né? Que eu sei escrever, que eu sei me comunicar e que eu conseguiria preparar, inclusive, profissionais na nossa língua para trabalhar no Brasil. E aqui tem realmente uma multinacional. São empresas pequenas, mas tem umas 3 grandes empresas e essa também tem no Brasil. Aí o que aconteceu? Eu fui para lá para melhorar o meu inglês, vi a estrutura do curso. Aí, pela experiência, eu falei: isso eu consigo fazer. Porque antes nem passou pela minha cabeça fazer, porque eu não era professora, eu não tinha estudado, né, para dar aula de português especificamente. Só que o material é para adulto, eu não estou formando ninguém para fazer provas. Enfim, tem todos vários aspectos que eu falei, para isso sim eu sou qualificada. E aí eu fui para o diretor do curso, ele me contratou na hora, ainda falou assim: olha, eu preciso de alguém para espanhol, assim como você, 3 vezes. Mas tem que ser assim, ó, alguém como você. Aí que aquilo bom. ali, gente, lavou a alma. Aí eu entrei. Então, quer Tá. dizer que eu tava me sentindo assim super especial de ter batido o santo, a gente fechado já no nosso primeiro conversa, né, com relação a tu levares a franquia da confraria para a Alemanha, mas pelo que eu vi, foi na Souza Cruz, foi na escola aí na Alemanha, tu Vindo agora. encanta e se conecta, né, no momento, Yara. Que bom, E aí, isso é bom, isso essa planejamento, energia. 6 meses até entrar no catálogo. E esse catálogo, ele é transmitido para todos os lugares. Assim, dentista, sei lá, padaria, lojas, empresas, tudo que você imaginar. Porque tem um apoio do governo, são cursos, vários cursos. E ali estava a minha foto, enorme, falando do curso. Antes de no catálogo, o que acontece? Eles ficaram entusiasmados comigo e vieram assim: olha, você não quer dar um curso de culinária alemã, brasileira, para os alemães? Aí o negócio é o seguinte: como eu trabalhei na Souza Cruz com a parte de produtos, dali eu me interessei muito pela parte de alimentos. E aí eu até falei: se eu tivesse que fazer outra faculdade, seria engenharia de alimentos. Minha filha nasce prematura, e aí eu começo a estudar 2 anos sobre alimentação. Ela não podia comer carne, não podia tomar leite. E aí foi, e aí foi, e aí foi. Enfim, o que mais a minha mãe trazia era livros. E aí eu fui para um caminho que eu fui ser vegana durante um período. Agora já não sou mais, mas... Ou seja, a alimentação estava ali. Não era uma coisa que saiu do nada. E, As de coisas fato, vêm se encaixando, né? É incrível isso. tá achando. E aí, quando eles me falaram isso, eu falei: olha, eu tenho 3 receitas que todo mundo gosta muito. Só que Vamos dar aula dessas três receitas. eu sempre trabalhei com treinamento, gosto de treinar e tem que ser um assunto que eu conheça. Eu falei: essas 3 receitas eu conheço, gosto de alimentação, vou fazer, vou embora, vou fazer. No que eu fiz no primeiro curso, aí eu já senti assim o sucesso, no sentido das pessoas perguntarem se eu tinha mais Gostarem. gostarem. E isso foi em 2019. Pum, aí veio o Corona, né? E no Corona, o curso de culinária ficou para fora. Eu senti que podia desenvolver alguma coisa e veio o curso de línguas. Quando veio o curso de línguas, eu estudei a plataforma deles. A gente foi para o online pelo pedido da minha turma. Eu fui a primeira turma da minha cidade ir para o online. O meu diretor falou: você tem essa motivação e teus alunos querem. O meu grupo era pequeno, né? Porque português também não é tipo inglês, espanhol. Então tem um interesse mais restrito. É a turma
perfeita para a gente fazer isso quando sair o corona para a gente fazer misto. Vamos tentar? A gente também precisa dessa experiência. Aí foi de dezembro a março estudando junto com o grupo, fazendo vários testes, eu fui. Quando eu fui para online, que eu vi que dava certo, que eu consegui entusiasmar no online, aí eu comecei a ligar, eu peguei o mapa da Alemanha. Assim, eu falei, quero ir para o norte da Alemanha, onde tem mar. Eu falei, eu comecei a ligar para todas as Volkshochschulen das cidades pequenas e comecei, olha, conheço o sistema de vocês, eu já tenho experiência desde 2019 e quero trabalhar online. Fiquei em 10 programas. Assim, Olha, automaticamente. Aí, quando eu fui fazer o curso de culinária, dali surgiu o nome Vim Rio, que significa como no Rio, ou seja, cozinha como no Rio. Aí eu comecei, fale como no Rio, né? Ou seja, era para falar como as pessoas falam na rua, como as pessoas falam no trabalho. Então, mais autêntico do que isso não poderia ser, porque era exatamente o que eu tinha vivido, né? e isso é muito interessante, muito positivo quando a gente se coloca num movimento empreendedor, né? Porque, querendo ou não, do fato de tu ir buscar, né, a oportunidade nessa escola, né, que tem em vários lugares da Alemanha, e te colocar com esse brilho no olho, que é muito característico teu, né? O brilho no olho e esse batom vermelho, seja nas coisas da confraria, seja nas coisas da escola, seja nos teus cursos de culinária, seja agora, né, no restaurante, no hotel, enfim. Então, esse brilho no olho e esse ímpeto, né, de fazer, de buscar, porque a gente pensa que o empreender, eu abri uma empresa e tenho uma estrutura e tenho um funcionário. Não, tipo, o empreender é colocar na prática, né, alguma ideia, algum projeto, uma vontade latente que a gente tenha de realizar alguma coisa. Então, esse já foi um ímpeto empreendedor, né, e era mesmo esse primeiro passo de se oferecer, né, e trazer a oportunidade de toda a aula presencial, depois online, enfim, das várias formas. E esse brilho no olho que a gente vê, esse teu entusiasmo, né, com as coisas, com os projetos, e o acreditar em si, né? Porque isso é uma coisa que a gente bate sempre, né? E tenta na própria confraria incentivar as mulheres a culinária, mas eu sei essas três receitas e vou atrás. Eu quero que as pessoas falem como se fosse no Rio, eu vou atrás. Eu quero uma oportunidade, né, numa empresa maior de restaurantes e hotelaria, eu vou atrás. Na confraria, vamos lá, tipo, conhecer as gurias tem a ver, vamos lá. Para o livro, vou escrever. Então, essa energia, esse calor, esse ímpeto empreendedor que muitas vezes a gente se cala, mas eu não sou tão boa assim, né? Mas eu não tô preparada ainda, mas eu não tenho ainda essa experiência, mas eu não tenho os contatos, mas eu não tenho. E isso é uma coisa que tu nos traz como exemplo de que, tipo, vai, literalmente, hashtag, né, que a gente tem na confraria, vai lá e faz. Começa, né? Vai com medo mesmo. Tipo, tava bem aqui, vou para outra empresa, tava bem ali, surgiu oportunidade, surgiu um amor, me mudo para a Alemanha. Cuidando dos riscos, mas indo, né, atrás dos seus sonhos. Isso, para mim, acho que é uma das principais características que, desde o início, né, eu observo em ti, vejo tu, né, em todos os teus projetos, em tudo que tu coloca à mão, esse ímpeto, essa coragem, essa energia positiva, esse vamos fazer e essa motivação, né, que contagia literalmente, né, não só a nós aqui na companhia, mas em outros também. A gente está caminhando já, Yara, para o final. E aí eu queria te perguntar algumas coisas, inclusive, sobre o futuro, né? Porque uma das coisas que eu sei, né, que tu estuda bastante, até eu estava esses dias comentando e tu me contagiou positivamente, né, inclusive com algumas pessoas que tu segue, acompanha, e eu sei que tu gosta muito, né, de física quântica, de programação neurolinguística, tu és uma pessoa muito positiva, enfim, sei que tu estuda muito, né, e que tem abertura para aprender com outras e tal. Então, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz, né, quando já está assim para o final, que é mentores, né? Se tu fosse pensar hoje, independente se é da Alemanha, se é do Brasil, de qualquer lugar do mundo, homens, mulheres, pessoas que já faleceram, né, e poderiam ser mentores imaginários ou pessoas próximas, independente do preço que custaria, né, essa mentoria, quem que tu, para tua vida pessoal ou profissional, hoje tu escolheria como mentor ou mentora?
Quando eu vi a primeira vez essa pergunta, só veio um único nome. Tem a questão do preço, porque não seria preço. Não, chega, tá em branco, tá em branco, tá em branco. Vai. É o preço. Mas se eu tivesse essa possibilidade, de certa forma a gente tem, é Jesus Cristo Sananda. Olha que lindo. Não tem outro. Não, não tem. Uma vez a gente estava falando sobre identificações, pessoas que a gente tem como ídolos. Eu tenho várias pessoas em diferentes áreas, né? Em diferentes aspectos e admiro muitas pessoas. Assim, na verdade, eu não consigo estar perto de alguém que eu não admire. Então, todas eu admiro em algum aspecto. Mas se falar em mentor, para mim é Jesus Cristo. E não estou Ah, falando da boca para fora, no sentido, ai, porque é religiosa. Não, mas é verdade. Tudo que você aprende com o que ele viveu, com o que transmitiu, e até com mentalizações, com orações, é a grande mentoria, vamos dizer assim, é o e grande assim, treinamento. nem só pelo aspecto religioso, né? Ele como uma figura histórica, né, e documentada, né, não por uma testemunha ocular, mas por muitas, né? É, a vida dele, independente, né, de ser católico ou não, mas a vida dele como uma pessoa historicamente registrada, e os feitos, né, e a maneira de viver e tal, acho que é uma ótima escolha. Todos os nossos convidados aqui trouxeram, assim, mentores muito diferentes entre si, e eu acho ótimo, todos têm muito a ver, né, obviamente, com a trajetória de cada um. Eu acho que tá perfeito, eu acho que é uma ótima escolha, né? É muito sábia essa. Que bom, né? Mas é também um tipo de mentoria que a gente consegue fazer, né? Por Hoje, isso é que eu falei, se exatamente. colocando, né? Eu brinco, eu tenho um grupo, né, de oração, de o que Jesus faria, né, nessa situação, né? E a gente tenta caminhar, né, de uma maneira positiva nesse sentido, né? Que lindo, que legal. Yara, eu sei que tu já faz esse raciocínio, né? Até porque tu já está com a tua carta, né? No 1, eu sei que tu está preparando já a carta do volume 2, e tem um pouquinho a ver com isso, que é uma outra questão que a gente traz aqui no final, que é pensando em uma cápsula, né, do futuro, onde tu deixaria uma mensagem para outras empreendedoras, né? Que tem uma trajetória talvez parecida com a tua, enfim, que estão na dúvida se mudam para o exterior, se fazem essas mudanças, né, vão atrás dos seus sonhos, enfim. Você pode pensar numa mensagem, né? Daí não talvez uma carta, mas um bilhete para colocar nessa cápsula e largar, né, para o mundo, para que em algum momento uma empreendedora lesse. Que mensagem tu colocaria nessa cápsula, nesse Imagina recadinho, que nesse a bilhete? tecnologia vai nos invadir cada vez mais. Daqui a 5 anos, provavelmente a gente vai estar assim, numa outra realidade, né? Só tenho 3 coisas que eu realmente gostaria de falar para quem vai abrir. Imagina que a gente vai estar muito tecnológico, as pessoas já estão correndo para a tecnologia para se entenderem. Por favor, fale para mim. Como é que eu devo ver isto? Como é que eu devo analisar isto? Mas não estou falando de business, estou falando de sentimentos, né? O que eu colocaria era: viva, ame e aprenda. Não Uhum. tem outro. Uhum. Viva. Vai viver, viva a sua vida. Eu lembro que eu, enquanto psicóloga, estudei tanta coisa sobre gravidez. E quando a minha filha nasceu, quando eu estava grávida, que eu tive tantos problemas, e por isso ela nasceu prematura, eu passava tanto mal. Eu liguei para uma amiga minha que também era psicóloga, que a gente estudou juntas. Eu falei, mas olha só, esse sintoma é quando você está reagindo contra a gravidez, mas eu desejo essa gravidez, eu já trabalhei isso, não é a minha questão. Ela falou assim para mim: joga esse livro fora e viva a sua Simplesmente sente e gravidez. vive. Vive a gravidez. Ou seja, se prepare, eu não sou contra estudar e nem acho que teoria e prática são diferentes. Toda teoria saiu de uma prática. Mas o mundo está mudando, cada um sente de uma forma e cada um vê de uma forma. Então, viva, se prepare, mas viva. Ou seja, não adianta ficar só no pensamento, tem que viver. Ame. Por quê? Porque parece uma coisa tão banal, mas é sério. Sem amor a gente não sai nem da cama, gente. A gente ama a nossa vida, a gente ama, sabe, viver. Tem que amar, viver, tem que amar estar viva. Então,
ame, em primeiro lugar, porque vai ser a única coisa que vai nos diferenciar das máquinas no futuro. Elas até falam, ó, vocês magoaram o meu sentimento. Elas estão preparadas Não para sentem, fazer né? Não isso. sentem o amor efetivo. Eu acho que essa a parte do amor também tem muito disso, né? De tu colocar amor no que tu faz, colocar amor no teu viver, né? Colocar amor no que te motiva, colocar amor na relação que tu tens com as pessoas e não só as que sejam mais fáceis de tu amar, mas inclusive nas que sejam mais desafiador tu amar. Então, o amar também tá muito especial. E E, aprenda. e Tem que aprenda. aprender. Porque não vai adiantar ficar repetindo ciclos que já deveriam ter passado. Libera, gente. Libera. O que tem que ser. Aprende e vai pro próximo um pouco mais sábio, né? Ou errando menos, né? Literalmente, porque pelo amor de Deus. O objetivo da vida, aprender em todos os Hum, aspectos, hum. aí naturalmente vai evoluindo, e cada um na sua história. Perfeito. Que lindo! Muito obrigada. Eu adorei essas três, porque são três verbos, né? Mas que se a gente conseguir literalmente aplicar, sentir, né, na sua profundidade, da sua amplitude, enfim, a vida seria muito melhor, né? Muito mais presente. Assim, a gente conseguiria viver um dia depois do outro com muito mais profundidade. Amei, amei. Meu amor, muitíssimo obrigada. Que horas Eu são que aí na Alemanha, aí na tua cidade? agora são 6 horas da tarde. 6 da tarde. Então, bom final de tarde para ti aí. Obrigada. Boa restante da metade do dia aqui para nós. Muitíssimo obrigada, Yara. Linda, maravilhosa, enérgica, de vermelho e branco. Um beijo grande para ti. Obrigada por compartilhar aqui com a gente um pouco mais da tua história, um pouco mais, né, dos teus direcionamentos aí de vida, falando um pouco mais sobre ciclos, mudanças, que é uma coisa que, né, para ti teve sempre muito presente. Muito obrigada. Um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada. Gurias, obrigada por quem nos acompanhou aqui, Loni, Suzy, a Ana, a Kátia, a Raquel, a Teca. Muito obrigada, Gurias, pela presença de E a vocês. Mel, que estava na A Alemanha, também Nex está. também, querida, né, direto da Alemanha, Paola. Muito obrigada, Gurias, por estar aqui com a gente. E para quem vê depois do gravado também, obrigada por nos acompanhar. Um beijo e encerramos, né, hoje a nossa segunda temporada das Lives do Meio. Né? Daqui a um tempo vem a terceira, né? Mas por enquanto a gente encerra aqui e daqui a alguns meses vem uma nova leva de Confrades Business Club, empreendedoras inspiradoras, trazendo aqui um pouquinho mais do seu dia a dia, da sua jornada, da sua visão de futuro. Um beijo, gurias. Bom restante de quarta-feira. Beijo. Obrigada, Yara. Beijo, meu amor.